E eu queria agora agradecer ao professor Mena Barreto pela presença. A gente fica muito feliz de tê-lo aqui no evento. Como o Vitor comentou, ele coordenou a tradução desse volume que foi intitulado como Dialética da Biologia. Eu vou dar alguns elementos, né, do currículo do professor Mena Barreto, mas acho que ele vai contar também parte da história dele, pelo que eu entendi aqui, talvez. Então eu não preciso... E posso pular essa parte? Ótimo. Perfeito. Então, atualmente, o professor Mena Barreto é professor sênior na Escola de Artes e Ciências Humanas da USP Leste. Isso. E estamos muito felizes com a sua presença, professor. Muito bem. Muito obrigado. E colaborador sênior da universidade. Colaborador sênior. Muito bem. O senhor não tem slides, nada assim? Então, eu escrevi um ensaio publicado naquele A Terra é Redonda. O ensaio tem um título provocativo: Por que odeio o PowerPoint? E a minha postura aqui vai ser o que isso significa na prática. Eu trago anotações que eu até podia projetar, mas eu não quero projetar. Porque o que eu quero é provocar vocês para um debate, para um diálogo que vai acontecer hoje ou não, dependendo do meu e do vosso interesse. E é isso que alimenta a ciência, gente. Não é a citação extensa só. A citação pode ser necessária para você identificar os marcos teóricos que te orientam nessa trajetória de investigação. Mas eu começo afirmando que cada investigador é um indivíduo singular, que tem suas motivações e tem sua história. Então, vou começar contando um pouco da minha história, para vocês entenderem e, eventualmente, até rejeitarem esse personagem que sou eu. Tá? Então, eu sou gaúcho de origem, de família rica ou classe média abastada, de Porto Alegre, pai advogado e mãe doméstica, professora, mas não atuante, e fui educado. Eu tive um privilégio de ter sido aluno do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul nos anos 60. Foi gloriosa a minha formação. Eu tive filosofia, latim, literatura até o 3º ano colegial. E eu estava no dito científico, que é o que me encaminhou para uma das 3 possíveis profissões de filho de classe média alta, que era direito, engenharia ou medicina. Como eu odiava direito, meu pai advogado me pôs para trabalhar no escritório dele, eu tinha que fazer o serviço de banco e de cartório. Aos 11 anos de idade, me deu um ódio daquela vida que é inenarrável. Eu jamais entraria naquele ramo, coisa que eu carrego até hoje. Eu odeio formulários. Esses recadastramentos que estão nos atingindo ultimamente são uma merda. Horríveis, horríveis. Eles são mal feitos, não tem claro a sua finalidade. Eu acho que alguém perdeu os dados da USP e aí estão nos chamando para suprir os dados que foram perdidos por um cochilo informático de alguém da alta burocracia. Eu estou fazendo, mas estou fazendo muito contrariado. Muito, muito. Até o GovBR reconhecer a minha função, foram horas de tortura. E teve gente que me ajudou, senão eu não conseguiria. Então, isso é um pouco da minha formação, da minha motivação prévia, que acabou me levando para a medicina, porque eu gostava de biologia, gostava de ciências. Nessa altura do campeonato, eu tinha lido o livro do Pavlov, relatando a experiência dele com a cachorra e com o condicionamento reflexo. Aquilo me fascinou. Eu digo, eu quero estudar isso. Aí eu acabei entrando na faculdade de medicina e foi uma decepção a toda a prova. Eu tive péssimos professores, péssimos. Um exemplo que eu gosto de citar até hoje é o professor que deu aula de câncer de pulmão, segurando um pulmão preto na mão e na outra o cigarro. Para ter uma ideia só do nível de contradição ao que eu fui exposto. Isso não pode ser ciência. Aí eu fui conversar com esse professor e outros, aonde que estuda esse negócio de cérebro. E eles me disseram, vai para Ribeirão Preto. E eu fui para Ribeirão Preto, onde um grupo de argentinos estava criando a neurociência no Brasil. E eu fui me transferir para lá.
A condição de me transferir foi não voltar para a medicina, mas ficar com o diploma de ciências biomédicas, ciências biológicas, modalidade médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Lá eu tive professores incríveis, fui orientado pelo próprio Covian, que era o chefe da equipe argentina, e convivi com gente de primeira grandeza e com o pessoal da psicologia e zoologia da filosofia de Ribeirão. Foi uma experiência riquíssima e que me ajudou a cultivar um pouco aquela herança que eu trazia de uma inquietação intelectual que não se conformava com uma coisa muito focal, muito restrita. Eu queria estudar uma coisa um pouco mais ampla. E aí eu fui atrás disso. Aí eu terminei a Biomédicas em Ribeirão, fiz o mestrado lá e depois me transferi para São Paulo para o doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas, onde eu acabei virando professor de 1980 até 2005. Em 2005, eu optei pela transferência para a USP da Zona Leste, atraído, seduzido pelo projeto interdisciplinar, ausência de departamentos, protagonismo do aluno e pagamento da dívida com o entorno social. Eu já era comunista nessa época. Se é que eu posso me chamar de comunista, eu não pertenço a nenhum partido. Mas quando, em 68, 69, no movimento estudantil, eu acabei sendo preso por ter feito um comício relâmpago numa rua central de Porto Alegre. Fui preso e fui agraciado com os primeiros 6 meses e depois 18 meses de prisão. Foi quando eu estudei marxismo, gente. Eu não sabia nada de marxismo. Eu tinha amigos marxistas, comunistas, que me sugeriram fazer comícios relâmpago. E o primeiro comício que eu fiz foi tão gostoso, foi tão bom, que me animou a fazer o segundo, e ali eu fui preso por um jipão do Exército, que na época me flagrou fazendo o discurso. E para mim foi maravilhoso, porque eu tive condições de prisão muito boas, eu tinha uma cela individual e eu pude ler o Lenin. Eu li o Materialismo, Empírio e Criticismo de cabo a rabo, discuti com ele, eu conversava muito com os amigos padres, né, que tentavam me convencer da ideologia cristã e não conseguiram, pelo contrário, ali eu só fortaleci meu anticlericalismo, meu ateísmo militante, se vocês quiserem chamar assim. Então, essa foi a minha origem. Aí, eu vim para o ICB e depois fui para a EACHA, atraído pelo programa dessa nova unidade. E aqui eu vou passar, então, o que seria a minha apresentação propriamente dita. Me controla o tempo, por favor? Você me avisa quando for o quê? 3h30, mais ou menos? Combinado? Tá bom. Basta fazer gestos, que eu já te entendo. Então, eu vou ler ponto por ponto com um número. E aí eu vou aceitar debates, comentários sobre cada um dos pontos. Então, o ponto número 1 é que a natureza é dialética. Ou do que se trata aqui? É a dialética da própria natureza, como um ente mágico quase? Ou a dialética é o olhar que a gente pratica sobre essa mesma natureza? E eu posso estar muito enganado, é essa a provocação, eu estou baseado no pressuposto de que aqui o ambiente é muito mais da dialética como um método, como um olhar, como um jeito de olhar o entorno, nós mesmos, como matéria viva, nós mesmos no ambiente geofísico que nos rodeia, que nos circunda, e aí nós operamos, então, observações e interpretações a respeito desse ambiente. Esse é o ponto número 1. Então, eu entendo a dialética como um método, e não como uma coisa que, como propôs o Engels, né, que a dialética estava inscrita na própria natureza. Se alguém quiser discutir isso, eu acho que isso talvez renda alguma conversa. O ponto 2, qualquer observação ou experimento deriva de uma ou mais perguntas, que, por sua vez, têm raízes na formação de cada um. Elas não caem do céu, nem brotam da terra. A gente traz uma formação que dirige o nosso olhar, que foca o nosso olhar para alguns aspectos e nos
provoca indagações. Para mim, a ciência verdadeira começa aí, que não é a ciência da repetição meramente confirmadora das ideologias e teorias vigentes, né? Pelo contrário, o que sempre me atraiu foram as dissonâncias, as diferenças. Quando eu estudo um organismo, eu quero saber não como ele é em si, nem existe isso, um organismo em si, mas é como ele muda. E quando, sobretudo quando, foi nessa época que a gente produziu o primeiro grupo no Brasil, e que eu saiba, talvez na América Latina, de cronobiologia, do estudo da organização temporal da matéria viva, esse é o nome da minha área de dedicação, e na qual eu vou ousar trazer para vocês uma provocação ou uma possibilidade de associar a cronobiologia com a dialética, com uma visão dialética, resgatando 2 pontos da dialética que me seduzem até hoje, que é a dimensão temporal da vida e da matéria inanimada. Toda a matéria pode ser descrita em termos da sua expressão temporal, e aí a gente observa ciclos da natureza, observa ciclos nos organismos, ou ausência de ciclos, enfim, e tudo são observações e interpretações temporais da matéria viva e inanimada. E, por sua vez, as nossas perguntas têm essa origem na nossa formação. O terceiro ponto, o entendimento de uma pergunta envolve indagações sobre o que pode ter motivado essa pergunta, que está na nossa história, né? Por que será que isso me atrai, eu me pergunto? E às vezes isso não é tão direto, não é um gosto que eu tenho por uma coisa, mas às vezes pode ser até um desgosto que eu tenho, que eu estou tentando entender por que eu não gosto disso, por que eu não gostava do direito, por que eu não gostava da engenharia e dos números. Eu acabei caindo nessa análise da vida, né? E esse percurso não deve se tratar de um percurso linear, principalmente em perguntas que antecipam inovações. Se ciência tem algum valor, é a antecipação de formas de compreensão e intervenção na natureza. O resto é repetição, é mais do mesmo, às vezes até negando, mas, em geral, centrados numa visão tradicional do que vem a ser o conhecimento humano. E é claro que aqui eu me filio ao Thomas Kuhn na ideia das revoluções científicas, que são inovações que muitas vezes começam com um grupo muito reduzido de participantes. Eu acho, por exemplo, que aqui nós estamos diante de uma possibilidade de criar uma forma de pensar, por enquanto minoritária e reduzida, mas quem sabe daqui a um tempo vai ser o modo de pensar dominante e vai ter gerado os seus antagonismos também. Isso é ciência, é história. Ciência é história, tanto individual quanto coletiva. Eu gosto de ensinar para os meus alunos que existem sempre 2 histórias em cada organismo. A história filogenética e a história ontogenética. A história filogenética vai nos ajudar a compreender por que nós, esses primatas esquisitos, né, que na época que surgiram, geraram muitas dúvidas, né? Eu gosto de brincar com uma metáfora, obviamente fantasiosa, falsa, que eu inventei há um tempo atrás, de 2 macacos muito sábios, trepados num galho, vendo passar pela trilha um bípede pelado. E um macaco vira para o outro e diz: "Xiii, isso não vai dar certo." Talvez esse macaco tenha razão, né? Talvez. Né? Sérias possibilidades de aquilo lá estar sendo o prenúncio da destruição da vida no planeta. Não é de admirar e nem de surpreender. Tem gente apostando o seu dinheiro e a sua força militar e política nessa destruição. E a gente tem todo o direito de se indagar e de se indignar com esse rumo que as coisas têm tomado.
Eu queria aproveitar um parênteses para comemorar a prisão não só do Bolsonaro, mas de toda a menicada de alta patente que está na cadeia hoje. Isso é inédito, isso é novidade. Temos que entender esse processo e as repercussões, como que isso bate no processo de privatização que a USP sofre. Como que bate? Será que faz sentido? Eu diria que faz todo o sentido do mundo. Esse culto do empreendedorismo, por exemplo, que assola as mentalidades dos estudantes, é um crime. É um crime porque é burro, é impossível. Não dá para ser todo mundo empreendedor. Se desse, como que eles iam competir entre si para ver quem é o melhor? Não dá. Isso é falso. Quarto ponto. A dialética está apoiada numa visão materialista e histórica das realidades. Um materialismo bem mais amplo, salve Lênin, bem mais amplo do que aquele da percepção imediata da natureza, senão a Terra era plana mesmo, né? Por incluir múltiplas dimensões a serem identificadas e investigadas. Eu gosto muito das múltiplas camadas propostas pelo Bourdieu, que ele diz que o todo se preserva, ele é composto de múltiplas camadas e a cada um compete, eventualmente, entender uma camada, mas sem perder as relações que existem entre camadas. Eu acho que aí é um pouco o desafio nosso da dialética atual, ter ao mesmo tempo a visão focal, factual e as ilações adaptativo-evolutivas, por exemplo. O quinto ponto. Será que no meio científico, acadêmico, essas questões de fé se fazem presentes? Eu estou falando do criacionismo, do pensamento binário entre o bem e o mal, que é outra coisa que assola a nossa cultura. Eu acho que é um dever nosso questionar esse pensamento binário, mostrando a pobreza, o caráter rasteiro que ele tem. E não é à toa que os bolsonaristas, a extrema-direita, se recusam a qualquer diálogo. Eu tentei, eu fiz uma pesquisa lá na IACH para saber quem eram os eleitores do Bolsonaro e tive a frustração de não conseguir identificar nenhum, porque não se apresentaram para o diálogo que eu tinha proposto. Não podemos. E por quê? Porque eu sou conhecido como alguém que cria problemas, né? Então, muito bem. Aqui eu chamo uma discussão, eu não sei se é o local adequado, em todo caso vou tentar uma discussão sobre um conceito que é um mito dentro da área biomédica, que é o mito da homeostasia, também chamada por alguns autores de santa homeostasia, porque a devoção é fabulosa. Quando lá no departamento de fisiologia aqui do ICB, nosso grupo colocou em questão o conceito de homeostasia, um professor, que depois ficou amigo nosso, levantou, batendo na mesa, dizendo que quem são vocês para discutir o conceito de homeostasia? Pois fiquem sabendo que na inauguração do American Physiological Society, o presidente da mesa não começa a sessão sem colocar uma estatueta do Claude Bernard ao lado de uma estatueta do Walter Cannon, que, por sua vez, logo em seguida, escreveu A Sabedoria do Corpo, que é um dos títulos mais ineptos que eu conheço. Que corpo que tem sabedoria, gente? Sabedoria da humanidade, no mínimo. Não existe a sabedoria individual, assim como não existe o empresário individual, nem o gênio individual. Eles só fazem sentido num determinado contexto cultural. Vocês querem me interromper agora, mais tarde? Não sei. Ué, como o senhor preferir? Bom, eu estou aceitando, eu estou vendo até agora sorrisos simpáticos e talvez um ou outro um pouco contrariado, mas eu não vejo muito mais do que isso. Diga. Só falta um postulado, que é o 7. Qual faltou? Qual passou? Não sei, porque a gente está no 6. Porque você comentou que colocaria 7 considerações. Ah, não, muito mais que 7. Não, é muito mais, são 12 no total. Mas tudo bem, não tem problema, não tem problema. As minhas preparações de
de palestras são sempre maiores do que a duração prevista. Isso me conforma, porque se eu atingir alguma consciência aqui, isso vai render frutos. Através de troca de e-mails, de sugestões de literatura, eu trouxe algumas, vamos ver se dá tempo de usar. Então, fica a crítica à sabedoria do corpo, ao título e à ideia contida ali, e a devastação ideológica que isso provocou, a ponto desse doutor, desse professor, que depois escreveu uma retratação, gente. Porque quando eu publiquei o artigo convidando uma crítica à homeostasia, esse mesmo professor foi um dos que eu sugeri como convidados a debater o meu texto, numa revista dirigida pelo Roberto Lente, Neurociência. E nessa revista está o meu artigo, e depois o César Hades, o César Timoiaria, o próprio Lente, se eu não me engano, e o professor Oswaldo Briaco Lopes, falecido agora mês passado. Foi um pró-reitor de graduação e era do meu departamento de fisiologia, da área de fisiologia cardiovascular. Pois o comentário dele mudou completamente. Ele elogia o meu artigo. Eu gostei muito, foi a melhor coisa. E isso está disponível, tanto o meu artigo quanto os comentários desses professores que eram titulares renomados e tal. Muito bem. Professor, diga. Eu gostaria de pegar essa provocação da homeostasia. Então, me escreve um e-mail. Tá bom, posso não discutir agora. Só um ponto. Quando eu fiz aula com o senhor sobre cronobiologia, eu tinha a mesma questão sobre homeostasia. Posteriormente, o próprio Dennis Noble, né, fisiologista sistêmico, tem um artigo que eu gosto muito, que é Claude Bernard, The First Systems Biologist. E a ideia de homeostasia que o Claude Bernard postula e que o Dennis Noble elogia como uma das primeiras ideias sistêmicas, não é que o meio interno fica constante e pronto, acabou. É que existe uma integração de processos que, pela sua relação, consegue manter o meio interno minimamente estável, né? Mas que isso vem justamente da integração de processos. Obviamente, a gente pode não pensar na homeostasia só como uma coisa constante, e acho que isso é um desafio interessante, mas não tem nada a ver com o jeito que a medicina se apropriou disso. Claro, e muito menos com a cultura popular. Muito menos com a cultura popular. Na cultura popular, eu sou desse jeito e nunca eu estou desse jeito. A hora que você substitui o ser por o estar, você atribui dinâmica ao teu estado. E até aí nós estamos de mãos dadas com a dialética. Porque o organismo tem história e essa história está sempre mudando nas interações desse organismo com o seu entorno. Mas eu não colocaria o Claude Bernard no mesmo saco de gato da sabedoria do corpo. Não, o Claude Bernard, a metáfora dele é muito melhor que a da sabedoria do corpo, do Cannon. A metáfora do Claude Bernard é de uma estufa do Jardim das Tulherias que permitia com que se cultivasse plantas no interior daquela estufa, independente dos rigores do inverno ou do verão. Essa atenuação da estimulação ambiental é que a estufa proporcionava. E aí ele disse que provavelmente no organismo existiriam mecanismos semelhantes. Mas uma coisa é você ter a herança de uma característica. Eu trabalho com ritmos biológicos, como alguns de vocês sabem, e os ritmos biológicos têm, obviamente, expressões gênicas, presentes em toda e qualquer célula do nosso organismo. Mas o que muitos desses fanáticos dos genes apregou, você herda não só esses genes, mas como herda também os mecanismos de adaptação aos chamados desafios temporais que a gente enfrenta diariamente. Leia-se, desafios na vida doméstica, desafios temporais na vida doméstica, na vida escolar, na vida fabril, nas interações sociais, nos horários de alimentação, atividade física, todos esses que passam por interação entre o corpo e esses ciclos. Então, essa ideia de separação, ela é um equívoco básico, eu diria, da biologia tradicional. Vou passar a palavra só para o professor André Frazão, que a gente convidou para fazer o comentário, mas como a gente abriu para o diálogo...
Por favor, diga lá. Do ponto de vista dessa questão que o Daniel levantou... Eu tenho um pouco de dificuldade auditiva, Tá. então fale bem Do ponto alto, de por vista favor. desse ponto que o Daniel levantou, ou seja, da homeostasia pensando do ponto de vista da estabilidade, talvez o grande problema seja a questão de estabilidade, ou seja, mais do que a questão da homeostasia, o grande ponto é assumir que a homeostasia significa uma estabilidade de um único ponto, seja o grande desafio. Pensando dessa forma, e aí devolvendo a provocação, de certa forma, quando a gente pensa como essa estabilidade, como a dinâmica da estabilidade está estabelecida, a gente tem que retomar a questão da característica do ambiente. Ou seja, nessa dialética, de certa forma, da interação. Se a gente pensar isso, a gente, talvez a melhor forma, e essa é a contra-provocação, de pensar o que é essa dinâmica, talvez a gente possa dividir em 3 tipos, no sentido genérico da divisão. Uma há coisas que são variações ambientais que são absolutamente desprovidas de características antecipatórias. Ou seja, não há como você definir isso. Há características que são regulares, temporalmente regulares. Essas são definidas pela cronobiologia. E talvez haja um outro cenário de possibilidades que vão definir essas variações, que são aquelas que estão relacionadas com questões não regulares temporalmente, mas que são essencialmente preditivas a partir da interação, da capacidade de percepção de interação. Ou seja, homeostasia só faz sentido se a gente considerar que o sistema surge na capacidade antecipatória das características ambientais. Ou seja, de alguma maneira, a cronobiologia trata apenas de um tipo, que são as regulares. As não regulares são definidas por alguma coisa que seja... Ou apenas é a provocação. Essa bem provocação. Claro. Não, eu tenho um fascínio pela irregularidade. As outras todas estão relacionadas com a característica de gerar padrões antecipatórios, porque a gente poderia chamar de pista da característica fundamental. Ou seja, há uma característica que a priori não é relacionada à característica fundamental, mas que tem um valor que é não regular, ou seja, estabelecido de maneira não regular, mas ainda assim de valor antecipatório, que talvez seja o que explica a evolução de a pressão seletiva para a evolução de alguma coisa como o sistema nervoso, né? Perfeito, perfeito. Eu sou capaz de comprar um pouco a tua explicação através de um exemplo. Não, através de um exemplo. Por exemplo, num organismo, isso já foi feito experimentalmente tanto em ratos como em homens, um animal que está mantido em condições constantes, de escuro constante, por exemplo, você ilumina esse organismo. E a resposta desse organismo, do ponto de vista da reorganização temporal, depende do momento em que aquele organismo estava vivendo. Ou seja, um estímulo imprevisível, aleatório, digamos, ele só faz sentido na medida, ou só permite interpretação, do ponto de vista da desorganização temporal momentânea que ele provoca. E com isso a gente consegue ter chaves que nos permitem sugerir que, se você quer conhecer bem o organismo, acompanhe-o temporalmente nos seus hábitos de atividade física, de interação social, é muito importante, de alimentação e de exposição ao claro e escuro. Esses são as 4 categorias de Zeitgebers, time givers, ou cronadores, como já alguém propôs, que são capazes de ajustar, sincronizar a nossa intimidade. Então, se nós herdamos os genes mal chamados de genes relógio, se nós herdamos esses genes, nós herdamos também a capacidade de ajustar os ritmos a partir dessas imprevisibilidades ambientais. Me fiz claro? Sim, sim. A provocação era que os estímulos regulares são só uma parte desses desafios. O que eu entendi, sua questão é que eles são a parte fundamental, porque eles são um marcador definitivo. Mas não há como fugir deles, ou seja, você sempre estará submetido a eles. Eu não diria definitivo. Eu digo os mais fortes e conhecidos e estudados.
Então, mas há uma parte fundamental das características ambientais não são regulares temporalmente. São. Características ambientais, sim, o ciclo claro e escuro, noite e dia, as fases da Lua que geram as marés, tudo isso são ciclos regulares aos quais as espécies se adaptam. Elas herdaram tanto essas ciclicidades, conforme a espécie mais marcada para um ciclo ambiental, outro ciclo ambiental, e a nossa espécie é muito marcada pela interação social. Demais. Que está uma discussão que se faz muito necessária hoje em dia, quando se discute jornada 6x1 ou 5x2. Eu vi que tem uma proposta de 4x3, gostei dessa. 4x3 é bem interessante. Já passou da meia hora. Tá, não, tudo bem, não tem problema. Eu só queria recomendar leituras. Professor, mas existem, O intervalo comercial, digamos. como o Frazão falou, existem fatores ambientais que são estocásticos, que não são previsíveis. Tanto que as bactérias, quando entram um antibiótico ali, ninguém sabe a hora que vai vir. Mas elas têm estratégias para isso, né? O bat hedging ou stochastic switching, que permite que as bactérias isogênicas, com o mesmo genoma, algumas estão com perfil metabólico lento e conseguem resistir ao antibiótico. Né? Então, esse tipo de evento imprevisível acontece e existem estratégias biológicas não circadianas para lidar com isso. Né? Sim, é perfeitamente possível. Eu acho que o privilégio da ritmicidade circadiana é só o problema da nossa percepção, que esse é óbvio, o ciclo claro e escuro da noite e do dia. Mas tem outros, a interação social, só mais recentemente que foi demonstrada como a sua regularidade ou não interfere na produção dos nossos ritmos, inclusive os circadianos, mas não só. Então, acho que ao monitorar a organização temporal através de uma observação contínua e detalhada dos diversos ritmos de um organismo e ou de uma população, a gente consegue ter uma ideia melhor, e eu ousaria complementar, com mais dialética do que a visão tradicional, que privilegia o ser e não o estar. E a medicina, infelizmente, erra muito nisso, né? Ela faz uma medida de uma variável e já carimba. Você é hipertenso, você é diabético, você é isso ou você é aquilo. E nunca dizem, você está assim. E, portanto, nós vamos te acompanhar por um tempo e ver como você evolui, como você processa essa disfunção. A gente gosta de dividir os tempos inéditos em desafios temporais. São quando, por exemplo, você vai daqui para o Japão, é um desafio temporal. Quando você muda de turno de trabalho, é outro desafio temporal. Quando os teus filhos entram na adolescência e passam a frequentar a escola, é outro desafio temporal e que te atinge, quer ou não. Enfim, todos esses são desafios temporais. Diante de um desafio temporal, há duas saídas possíveis. Uma é adaptação ao desafio. Se você muda para o Japão, você vai acabar dormindo com os japoneses, queira ou não. Você vai se adaptar a essa inversão do ciclo claro e escuro com relativa facilidade. Eu fui ao Japão uma vez, sofri na chegada e sofri no retorno. Não deu tempo de adaptar, mas deu para sentir na pele como que isso é forte, é muito, muito pesado. Bom, e também a gente herda os mecanismos de adaptação. Então, diante de um desafio, a gente pode ter uma adaptação através da posta em jogo desses mecanismos adaptativos, como também a perpetuação do conflito, a cronificação ou cronicidade do conflito. E aí vira conflito temporal. E aí vem sofrimento. Várias doenças, sobretudo do sistema nervoso, principalmente na vanguarda do sistema nervoso, os quadros de depressão, eventualmente suicídio, eles acompanham esses desajustes temporais crônicos. E não é à toa, a cronobiologia nasceu na Escandinávia,
norte da Europa. Por quê? Porque a fila do psiquiatra aumentava barbaramente sempre que entrava o outono. Como é mais lenta essa transformação, os efeitos são mais sensíveis. Mas aí não deu certo, por causa da Segunda Guerra, provavelmente, e a cronobiologia nasceu oficialmente em 1960, quando a própria palavra cronobiologia foi cunhada e ela se disseminou hoje a ponto de existir inúmeros grupos aqui no Brasil, na América Latina, no mundo inteiro. Hoje, se alguém quiser ler tudo que se escreve sobre cronobiologia, é difícil dar conta. Eu tento fazer um pouco, mas eu não consigo, porque é muita coisa. E sempre coisas muito interessantes. Ontem, por exemplo, nós temos uma reunião, terça-feira, uma reunião chamada Cronofórum. Esse cronofórum ele tem periodicidade mensal e ele é aberto a qualquer um que queira participar. E os cronofóruns nossos são temáticos. E anteontem nós discutimos um trabalho da equipe de uma ex-aluna minha de mestrado e doutorado, a Clarissa Bueno, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, mostrando como são os ritmos em pacientes pinealectomizados. O paciente pinealectomizado, ele não produz melatonina. E a melatonina, uma das ideias a respeito do papel da melatonina é que ela é o marcador temporal circadiano. Agora, os ritmos não se alteraram nesses pacientes. E isso é um resultado estrondoso que merece olhar. Tem possibilidade, a melatonina é produzida no intestino também, mas possivelmente sem ação sistêmica. Enfim, o estudo, o diagnóstico, a avaliação da temporalidade dos fenômenos nos seres vivos é um campo por desvendar, por desbravar. Tem muita coisa a ser pensada. A gente recomenda 23 dias em coletas diárias de temperatura do punho, a gente usa, acompanhado de registro de diário, episódios de sono, horários de alimentação, de exercício físico e, sobretudo, de interação social. Com esses dados, ao longo de 23 dias, a gente consegue, por exemplo, entender o que para aquele organismo, isso é individual, o que para aquele organismo a passagem pelo final de semana ou por uma mudança de turno de trabalho representa, porque vai bater ali em alguns ritmos, se não em todos. E vai haver um processo de reajuste ou não, que vai coincidir ou não com o autodiagnóstico de melhorei, voltei ao meu bem-estar, ou não, estou pior ainda. E aí a gente vai procurar entender por quê. Por quê? Porque a concepção cronobiológica da doença, eu vou dar um exemplo banal aqui, me desculpe. Quando você tem uma glândula que produz um hormônio, esse hormônio é produzido circadianamente. Ele é produzido dentro de um certo ciclo. E tem as células que vão reagir à presença desse hormônio, que pode ser a insulina e os receptores de glicose no organismo. Pois o que pode estar acontecendo é que a produção de insulina está boa, não tem problema nenhum, mas o problema está nos receptores da membrana, que aquela insulina não é capaz de promover a entrada da glicose. Ou o contrário. Há um desajuste temporal. E essa leitura está completamente ausente da medicina atual. Só em uns poucos lugares é que se olha de um ponto de vista mais amplo, e eu ousaria dizer dialético. Muito bem. Como é que eu cheguei no Dialectical Biologist, onde eu incorporei dois aspectos muito importantes para mim? Cientista tem opinião, ele é um ser vivo, ele tem um olhar que já vem antes dele fazer a pergunta e que dá sentido àquela pergunta. Então, por favor, perguntem para pessoas que comentam com vocês as perguntas científicas que elas carregam. De onde vem isso na tua história? Vem de uma contrariedade? De um fascínio? De uma perspectiva de ganhar mais dinheiro? Vem de onde? Isso ilustra muito a relação da pessoa com a profundidade com que ela vai enfrentar aquele desafio. Isso eu aprendi lendo o Dialectical Biology. Cientistas têm sim opinião, em segundo lugar, eles têm que expressar essa opinião.
Isso é uma coisa que eu brigo sempre, infelizmente eu sempre perdi essa discussão, da necessidade de introduzir noções de filosofia nos cursos de biologia, de biomédicas, enfim. E eu parabenizo os colegas que estão envolvidos em algum tipo de esforço semelhante. Eu tentei, na pós-graduação em fisiologia, onde eu fiz o doutorado aqui no ICB, convidar 2 colegas, amigos meus da filosofia, vocês talvez conheçam, o Monzani e o Roberto Terra. São professores já antigos da Filo. E eles tentaram dar o curso. Foi uma evasão total. Os alunos, seja pelo nível que eles trouxeram, seja pela formação prévia, não emplacou. Foi um fracasso total. E eu dizia, mas o problema persiste, as pessoas não sabem por que estão fazendo uma determinada opção por uma determinada pergunta. Isso é fundamental, até para alimentar essa pergunta por novos aspectos que vêm a surgir durante a evolução. Bom, então eu queria convidar vocês para me mandarem e-mails pedindo bibliografia, pedindo para participar. A gente pode escrever qualquer um de vocês na lista do nosso Cronofórum, que tem um grupo mais forte que chama Cronofriends, e tem também uma rede de novidades da área de cronobiologia que às vezes são de interesse geral. Eu costumo fazer um levantamento de tudo que é publicado nas revistas mais importantes a respeito de ritmos biológicos. Eu costumo mandar uma lista de sugestões de leitura que atinge todos os participantes dessa lista Cronofórum. Então, me escrevam, que eu escrevo a vocês nessa lista, onde sempre surge algum, ou se quiser sugerirem temas. Nós discutimos um tema mais ou menos recentemente, que contou com a animação da professora Miriam Marques, aqui do ex-departamento de zoologia aqui do IB, para discutir evolução. E a evolução dos ritmos biológicos é, sim, um tema inexplorado. Eu já comentei aqui, nós nos tornamos diurnos, ao contrário do que vinha acontecendo. E depois essa tendência mais matutina e mais vespertina, que equivocadamente leva as pessoas a dizer eu sou matutino, eu sou vespertino, isso é religião, não tem outro nome. Eu estou, as minhas condições de vida, sobre isso que as pessoas não querem refletir, as minhas condições de vida, as minhas interações sociais me fizeram construir, e esse seria o convite para um debate nosso, construir um nicho temporal nosso, de cada um de nós, que também dialoga com o nicho temporal da espécie. Por enquanto, nós continuamos diurnos. Até inventamos a luz elétrica como um modo de trapacear ou de iluminar a nossa escuridão. Mas isso tem efeito. Então, estou aberto ao diálogo, pode ser agora um tempinho, temos 10 minutos, eu acho, né? Sim, vou passar para o professor Frazão para fazer o comentário e a gente pode ouvir de modo mais geral. Pode pegar. Avisa aos navegantes, eu gosto de ser tratado por Mena, por favor, quem tiver problemas e querendo me chamar de professor, evite isso. Eu não gosto, porque isso já gera uma distância. Quando me perguntam, em Mogi das Cruzes, onde eu moro, o que você faz? Eu digo, eu sou professor. Professor aonde? Na USP da Zona Leste. Só aí, a pessoa só falta se ajoelhar na minha frente. É horrível, horrível isso, porque ele elimina um diálogo plano. Ele gera uma hierarquia social que alguns filósofos chamam da praxis, né? Ou o que a pessoa veste, e que é um recado de hierarquia social. Vá. O João me convidou para ser um debatedor
Puxa dessa vida, ninguém me perspectiva. avisou que você ia debater comigo. Eu já Mas tinha me preparado melhor. Não. Eu tinha preparado um texto, mas eu acho que tem uma pergunta importante. Quando a gente teve os 20 anos do NEC, 30 anos do NEC, a gente foi almoçar e você comentou sobre uma questão que era como é que a gente vai conseguir criar uma... Fala o que é NEC, eu não sei se o pessoal sabe. O Programa de Neurociências e Comportamento, que Eu completou... fui um dos fundadores desse programa, mas não estou mais lá. E aí eu estava na coordenação naquele momento, então a gente organizou o evento, e aí a gente convidou os fundadores, então você, o Gilberto, estava todo mundo lá. E aí a gente foi almoçar e você falou que a gente precisava fazer urgentemente, eu acho que o termo era comunista, mas poderia ser dialético aqui nesse momento. Não era comunista, Uma neurociência... porque naquela época eu iria preso. Não, digo nos 30 anos, agora, bom. 2 anos atrás. Uma passagem, eu fui censurado no meu concurso de ingresso no doutorado no gabinete, na antessala do gabinete do reitor, por um indivíduo que trazia um 38 na cintura e fazia questão de virar na cadeira giratória para que não haver dúvidas que ele era um agente secreto. E ele me mostrou, você não está sendo contratado, foram 2 anos quase esperando minha contratação, porque você é contra o regime, contra o sistema. Eu digo, eu sou sim, eu fui preso até por um protesto contra a ditadura e tenho o maior orgulho disso. E só fui contratado porque teve um abaixo-assinado dos colegas do departamento exigindo a minha contratação, até porque tinha gente atrás de mim que não estava sendo contratado porque eu estava fechando a porteira. O absurdo isso nesta universidade, o ano é 1980, não é tão antigo. Então, mas voltando ao debate, a pergunta que você tinha colocado era como construir uma neurociência comunista ou dialética. Fica melhor nessa perspectiva. Dos dois. Agora, isso foi em 2023. Não, comunista. 2023. É bem possível. Não, certamente, não faz tanto tempo assim. Eu passei a assumir a minha ideologia publicamente razoavelmente recentemente. Então, mas frente à leitura dessa perspectiva da biologia dialética, uma das questões é que a aplicação do método reducionista, ou seja, qual o nome que a gente vai dar para ele, pela enorme capacidade de produção de coisas e conhecimentos, a gente instaurou uma universidade que é assim. Ou seja, há uma questão, mais do que simplesmente a prática do dia a dia das pessoas como princípio individual, há uma prática estabelecida na própria instituição. E a pergunta é como a gente poderia ser capaz de estabelecer na universidade um vínculo dialético efetivo possível, que é um pouco mais, eu acho, do que só pensar na nossa atitude individual. Ou seja, como a estrutura universitária pode ser estabelecida. Nesse sentido, por uma felicidade muito grande, nos último mês, a gente passei junto com o pessoal da FEFELESH, construindo uma ideia de como discutir talvez o aspecto central da dialética, que é a comunicação. Ou seja, como pensar nessa ideia de que seja possível fazer isso. É um texto que vai sair no Jornal da USP semana que vem, porque a gente discutiu lá com o pessoal da editoração, eles vão publicar na semana que vem. Mas é um texto que tenta colocar a linguagem e a língua talvez como um elemento possível. Ou seja, como é que a gente constrói? E aí tem alguns aspectos possíveis e se você tiver alguma contribuição, inclusive crítica, seria super interessante. Porque a pergunta é, como é possível pensar, primeiro, num cenário que normalmente a língua e a linguagem entram em um único aspecto, que é a internacionalização, e em uma única forma, que é o inglês. Porque existiria uma língua única possível de resolver todos os problemas, que é o inglês, e, portanto, a gente tem que fazer todos os esforços para isso. No entanto, pensar dessa maneira tanto é ruim para a internacionalização, porque quando você faz isso, você abre mão da riqueza que as línguas trazem, que é a sua própria estrutura constitutiva, quanto também oblitera o fato
de que, do ponto de vista das outras dimensões da universidade, como a graduação, a inclusão, a própria produção de pesquisa e, fundamentalmente, a extensão, elas precisam ser pensadas como língua, mesmo para o português. Claro. Ou seja, de alguma maneira, talvez uma forma de criar a universidade dialética que seja possível, ou seja, implementável em curto prazo, viável, é a gente discutir a questão da língua. Da língua como linguagem, ou seja, como ferramenta possível de comunicação. Discutir quais são as formas do português que a gente vai estabelecer, qual é o vínculo de produção. Então, uma das coisas que eu tenho tentado fazer com os alunos de pós do meu laboratório é a introdução. A gente tentar construir um texto em português que possa ser publicado em português, num lugar em português, sobre o tema. E uma das coisas que eu tenho observado é que, quando você olha, mesmo pessoas que têm grande quantidade de publicação, muitas vezes os textos de maior citação, entre os 5 textos de maior número de citações da pessoa, não publicados, obviamente que não no Scopus, mas no Google, no My Citations, no Google de citação, porque ele pega daí de fato as citações em português, são textos publicados em português. Ou seja, Em português, não, em inglês. em português. A maior parte? Não. Entre os 5, você tem, entre os 5 mais citados, você tem um texto que foi publicado em português. Tá. Porque no final existe uma demanda. Quando a gente abre mão de publicar em português, a gente no final está abrindo mão de publicar um certo tipo de conteúdo com uma certa tipo de linguagem para um certo tipo de público que não é aquele que tem na revista de citação em inglês. E boa parte do esforço de publicação em inglês não é para coisas que terão grande repercussão. Então tem o que eu estou tentando colocar aqui há uma perspectiva, se há uma perspectiva de resolver aquela tua pergunta que você fez, que é como a gente vai construir uma ciência, uma neurociência naquele caso, que a gente estava no âmbito da neurociência, dialética, no caso era comunista, mas dialética, como é que a gente consegue estabelecer isso numa universidade que deixou de ser dialética na sua própria estrutura? Claro. E talvez um esforço possível, viável e efetivo é trazer para a baila da discussão quais são os mecanismos de comunicação que a gente tem. Então eu queria colocar isso como elemento de debate. Eu tinha preparado um texto e tudo mais, vai demorar 15 minutos para eu ler, então eu já contei o que está escrito lá como essência. Tá bom. E talvez ter uma perspectiva crítica ou até uma perspectiva de como isso poderia aparecer para as pessoas em geral. De qualquer forma, um texto vai estar publicado no Jornal da USP na semana que vem, ele vai estar disponível para as pessoas. Que bom. Então, eu te diria, resumiria a minha resposta no seguinte: a EASH, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, que é a SUSP da Zona Leste, que inovou em 2004 na proposta original, com aqueles 4 pontos que eu mencionei anteriormente, ela está sendo questionada hoje para retornar à estrutura departamental. E a argumentação é, lamentavelmente, só burocrática. É que isso facilitaria o trabalho, diminuiria o número de funcionários, tornaria os famosos formulários mais acessíveis e mais comparáveis. E eu diria que essa é uma luta hoje para preservar o projeto original e para talvez disseminar esse projeto original. Fim dos departamentos, fim dos clubes de amigos, que só se perpetuam repetindo sempre as mesmas coisas. Isso tem que acabar, porque isso não é ciência boa. Isso é ciência de segunda categoria. É a ciência do papagaio, que repete bem, mas que não cria nada. E eu acho que o nosso desafio é aquele que passa por uma certa ousadia. E como diz muito bem um filósofo de quem eu tenho lido ultimamente, que é o Henri Lefebvre, ele escreveu um livro, foi publicado póstumamente em 92, chamado Elementos de Ritmo-Análise. Esse livro vem sendo discutido por diversos grupos em torno da minha pessoa, de outros, desde um certo tempo. A Ana Fania Alessandri, por exemplo, que é especialista em Lefebvre, participou de uma dessas tentativas e participa também de uma outra. Nós estamos publicando um livro que são os seminários que a gente ofereceu numa rede internacional sobre os diversos capítulos desse livro. E ali,
O quarto capítulo, eu acho que todo professor da USP, ou professor em geral, devia ser obrigado a ler, que é o capítulo 4, chamado Adestramento, quando ele mostra que o processo educacional é um processo de adestramento comparável às lições que um urso tem no circo. Ele é adestrado para fazer tal coisa, ou o cavalo na sua fazenda, ou o cachorro na sua casa. Isso significa adestramento. E ele, nesse capítulo 4, ele diz que isso não é uma boa educação, essa do adestramento. Por quê? Porque ela gera a sua negação. Aí ele está sendo marxista, está sendo dialético. Ela gera a sua negação, que é a rebeldia. E não é à toa que o Lefebvre se notabilizou internacionalmente por apoiar as reivindicações dos estudantes, e até onde eu sei foi o único intelectual de peso nos anos 68 que tomou essa atitude e rompeu com a estrutura tradicional ao apoiar os estudantes rebeldes. E ele, nesse quarto capítulo, que eu recomendo fortemente a leitura, eu tenho ele, de certa forma, eu posso dispor dele na tradução em português ou no original espanhol, no original em inglês ou na versão espanhola, por demanda. É fascinante. E fascinante sobre a inquietação que ele gera na nossa cabeça como educadores. Será que eu estou agindo adestrando meus alunos? E quem sabe um pouquinho de rebeldia, que leva a questionar, será que esse também não é meu papel? E ultimamente, combinando com o meu comunismo, eu tenho sido um propagandista da rebeldia. Rebelem-se! O pior que pode acontecer é refletir sobre os erros possivelmente provocados por essa rebelião. As pancadas que eventualmente vocês venham a tomar. Mas pelo menos vocês tomaram. Pelo menos se rebelaram. Pelo menos ousaram pensar de cabeça própria. Ritmo análise, elementos para a construção de uma análise temporal. Eu acho que você usar esse microfone mesmo, né? Sim. Deixa eu olhar minhas anotações aqui. Não cheguei a dar conta de todas. Eu até adquiri recentemente o Elementos Ritmo Análise do Lefebvre, porque o André Cravo me falou que você estava indicando esse livro e tal. E Que bom! E ele pelo menos leu, não? Ele ainda não leu, mas ele adquiriu também. Mas a gente estava discutindo... Convida ele para participar de um grupo que eu estou formando agora, Pronto. de discussão do livro do Lefebvre. Porque ele estava fazendo uma discussão lá, e aí até eu tô começando a trabalhar com ele sobre isso, sobre o problema de pobreza temporal, relação entre temporalidade, saúde mental, esse tipo de coisa. Então tem muito a ver... Ah, obrigado, ótimo. Estava seco. Então, na verdade a minha pergunta ia ser mais sobre isso, né? Se a gente está pensando em termos de um trabalho intelectual que seja mais dialético, que seja mais integrativo, fure bolhas disciplinares, conecte coisas que estão separadas, que abandone certas reificações ou simplismos e tal. Eu acho que um dos temas que tem alguma até urgência contemporânea é a compreensão da causalidade social sistêmica nos processos de adoecimento psíquico individuais. Porque a alternativa, quer dizer, a solução em geral de uma ciência que tende ao reducionismo é dizer, se você está com alguma questão psíquica, isso é alguma molécula que está funcionando errado no seu cérebro. Interesse econômico óbvio. Pois é, então isso aí é um gene que você tem, que não está produzindo direito uma coisa, e está faltando alguma molécula no seu cérebro, então que pode ser até que esteja faltando mesmo. É muito mas que tem a ver com o ambiente social na qual você está inserido e que tem se alterado historicamente, né? Então, como é que uma universidade mais dialética pode criar esse tipo de diálogos entre biologia, sociologia, economia, saúde, né? E acho que isso faz parte da universidade dialética que você está falando aí, Frazão. Vou te dar um exemplo de uma luta minha, fracassada. Não deu certo.
E essa minha luta, ela vem em 2 momentos. Primeiro, sem nenhum resultado positivo, eu criticava demais o discurso do empreendedorismo dentro da USP. Eu mandava mensagens para a lista de docentes, isso é enganação, é sacanagem, não se faz isso com nenhum ser humano, jogar eles numa arena dos leões, sem nenhuma perspectiva de sucesso, a não ser quando vê os seus congêneres serem massacrados e ele sobressair como um sobrevivente. Por favor, isso não é sucesso, isso é fracasso de uma proposta, do ponto de vista pedagógico, mais dialético. E o segundo momento, que também foi uma luta fracassada, foi na Covid, em que me espantava e me revoltava, provocava rebeldia da minha parte, com a ausência de consideração sobre as patentes das vacinas. É só em 2025, nos primeiros meses de 2025, que uma dessas revistas, eu não lembro se foi a Nature ou foi a Science, que publicou um artigo de autocrítica de um epidemiologista, dizendo que nós deveríamos ter olhado para os países pobres, ou pelo menos aqueles remediados, e o Brasil entra como exemplo, os remediados que conseguiriam produzir a vacina nas condições locais, mas que não produziram por causa das malditas patentes. A patente é uma apropriação indevida, criminosa de um saber. E isso não tem quem me demova dessa ideia. Isso é direito individual? Aqui, ó, que é direito individual. Desde quando? É como me disse um índio jesuíta, um índio colonizado pelos jesuítas no interior do Rio Grande do Sul, dizendo que não tinha sentido a demarcação de terras, nenhuma, porque a terra é de todos. Não tem sentido botar cerca. É um absurdo isso que vocês estão fazendo. Eu dei toda a razão para ele. E essa coisa das vacinas é escandalosa. Teve uma pessoa que protestou, além de mim, o deputado do PT, Paulo Paim, na Câmara dos Deputados Federais em Brasília. Foi o único que levantou a questão das patentes. E que só agora, em 2025, um epidemiologista um pouquinho menos alienado reconheceu que talvez tenhamos cometido um erro, dada a imensidão das mortes. Os 700 mil brasileiros mortos, claro que com o governo que a gente tinha, dificilmente poderia ter sido outro resultado. Mas isso é uma expressão de uma crueldade mais de raiz, né? Que está embutida no nosso comportamento. A leitura do Lefebvre, desse processo de educação, conformismo e rebeldia, nos leva a pensar qual que é a rebeldia possível engatada em cada uma dessas decisões. Só comemorar a prisão dos generais e do Bolsonaro não basta. Precisa, claro, mas não basta. Posso dar uma perspectiva sobre isso? Por favor. Tem uma questão que é talvez uma das coisas mais anacrônicas e curiosas do que a gente vive hoje em dia é que, e eu sempre gosto de pensar na nave espacial de 120 metros do Elon Musk, a energia para você soltar a nave, ela ir até onde ela precisa ir, ou seja, queimar todo o combustível que tem ali é o suficiente para você manter uma cidade como São Paulo por alguma coisa do tipo 1 ou 2 dias. Talvez 2 dias. Só para lançamento. É uma nave de 120 metros de altura. Eu sei. Isso é um negócio absolutamente exorbitante. E isso, na verdade, é uma marca de um momento que a humanidade vive, que é a nossa capacidade de produção de coisas, de energia, de insumos e tudo mais, ela nunca foi tão grande. É meio um contrassenso a gente trabalhar tanto nesse momento que a gente produz tanta coisa, mas ela também não é o contrassenso, porque ela é a própria condição de produzir essas coisas. Então o nosso trabalho atual, conjunto colaborativo de todo mundo, e não é só porque somos muitos, é porque somos muito eficientes em produzir essas coisas, é que a gente gera isso. Só que a gente está sendo exposto a um novo conjunto de desafios a cada vez que a gente usa essa mesma metodologia estabelecida.
que é muito eficiente, muito poderosa, e a gente não pode abandonar, ou seja, a gente precisa inventar um jeito de conviver com isso de maneira adequada, é que os desafios que são colocados também são muito importantes. Então, a questão sobre a mudança climática, que a gente pode dar diferentes nomes, mas mudança climática parece ser um nome interessante, ela aponta, e a gente não sabe nem dizer se esse apontamento, o quanto ele é realista do ponto de vista temporal e mesmo da ocorrência, para um lugar catastrófico. Ou seja, se de fato as previsões pessimistas forem realistas, o tempo aonde a gente vai ter uma consequência do tipo absolutamente catastrófica é curto. É bem curto. Então, agora, a gente consegue prever sobre isso? De certa forma, mais ou menos, porque o problema é que a gente precisa deixar de conseguir só coletar o combustível e queimar no motor eficiente, mas a gente precisa gerar um modelo global sobre essas coisas que a gente está ignorando. Ou seja, a cada vez que a gente perpetua essa coisa que seria não dialética, que é extremamente poderosa, torna a gente mais capaz de criar atividades que nos colocam frente a desafios que são da outra natureza. Ou seja, da natureza não da natureza dialética. Ou seja, a gente precisa aprofundar no conhecimento dialético, inclusive para poder responder aos desafios colocados pelo método não dialético. E não adianta a gente talvez a gente tenha chegado num ponto que não há nenhuma expectativa tecnocrata de solução. Porque, de certa forma, a tecnocracia, esse nome tecnocrata, é a própria implementação do método não dialético. O ponto é, a gente precisa sair disso, porque os desafios que a gente está se colocando são tão enormemente grandes que, no final, talvez a gente precise ser obrigado a deixar de ser tecnocrata ao ponto de achar que aprofundar no conhecimento não dialético seja a solução possível. Então, acho que tem um ponto aí, por isso que eu digo, existe uma questão, por exemplo, essa questão que você falou que o Cravo está tentando fazer, que a gente está fazendo, porque a gente está monitorando uma questão de cronobiologia aplicada aos trabalhadores em turno da aviação civil, por exemplo, que é uma questão fundamental. Existe um ponto, a gente precisa tratar disso. Não adianta a gente achar que a melhora do equipamento ou da qualidade do hotel onde ele dorme vai resolver. Ou do software aplicado para controlar no banco de sono qual a expectativa de fadiga vai só resolver todo o problema. A gente precisa, no final das contas, também entender o outro problema, que é o problema que não vai se construir pelo método reducionista, analítico, pura e simplesmente, por mais poderoso que ele é, e ele é de fato. Né? Para a gente sair um pouco do anacronismo, que é isso. Né? Você trabalha 400 horas, no final das contas, para poder lançar um foguete que tem 120 metros de altura, por mais bizarro que pode parecer, esse é um pouco o nosso sistema atual de organização. Então, acho que há um lugar porque as perguntas que têm que ser respondidas também dependem dessa quebra de paradigma do pensamento. Sem dúvida. Um convite para a leitura, eu publiquei naquele Terra Redonda 3 ensaios: a dialética da infância, a dialética da adolescência e a dialética do envelhecimento. Eu convido vocês a darem uma lida e discutirem comigo essas dialéticas, que são algumas incursões ousadas, em parte, para tentar fazer o que eu chamo de uma biologia crítica. Uma biologia que não se esgote na mesa, na bancada, que ela vá um pouco além, que ela inclua aspectos sociais, aspectos subjetivos, enfim, todos os ciclos eventualmente presentes. Gostei de estar aqui com vocês.